Então vamos lá. Capítulo 3. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda éramos convosco, ou melhor, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é o vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como, aliás, também nós, a vós outros, sim, irmãos. Por isso, fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmes ou firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando dia e noite com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também para nós, para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Eu sempre peço para os irmãos ficarem com a Bíblia aberta aonde? Também, além de 1 Tessalonicenses. Qual outro texto? Isso, então vamos colocar Atos 17 ali, abertinho, para a gente então comparar aquilo que Paulo está falando. Sempre assim, né? Qual é a atitude de Paulo aqui quando ele chega nesta carta aqui, ou neste ponto da carta? A atitude de Paulo é uma atitude de interesse. Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses com o intuito de, no tocante às notícias que ele recebe ali na igreja de Tessalônica, pois essa igreja era uma igreja que Paulo a considerava como uma igreja, né? Uma igreja de crentes legítimos, de crentes ali, que buscavam viver uma vida sincera a Deus. E se vocês notarem no capítulo 17 de Atos, nós vamos poder observar que esta igreja, ela foi formada em quanto tempo mesmo? 2 semanas. 3 semanas. E é interessante que Paulo esteve com eles pouco tempo, menos de um mês. E Tessalônica era uma igreja que o próprio apóstolo dizia que era uma igreja de uma fé operosa, eram crentes sinceros, crentes dedicados. E aqui Paulo está então dando aqui as recomendações, mas ao mesmo tempo Paulo está aqui nesta parte da carta tratando com os seus
leitores ou com os membros da igreja de Tessalônica, mostrando as razões pelas quais Timóteo foi lá e as notícias que Timóteo trouxe no tocante a que os tessalonicenses estavam ali vivendo uma fé, né? Ou vivendo dentro dos princípios que eles ouviram e aprenderam do próprio apóstolo Paulo. E Paulo fica feliz com isso. Mas tem um detalhe nesta carta, aparece uma palavrinha aí, uma palavrinha interessante, uma palavrinha chamada aflições. E é interessante que Paulo ele trata desse assunto quando ele sabe muito bem aquilo que ele mesmo, Paulo, passou lá em Tessalônica. Vamos abrir lá em Atos 17. Quem pode ler do versículo 1 ao versículo 9 de Atos 17? Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e que este que é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: este que tem transtornado o mundo, chegaram também aqui, aos quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram a Jason e aos mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Isso, agora leia o versículo 10, só o versículo 10. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Interessante. Então, Paulo e Silas, eles são retirados na calada da noite da cidade. Está lembrando os Tessalonicenses do que aconteceu com ele, com Silas, ali em Tessalônica. E ele então vai mostrar ou demonstrar ao Tessalonicenses por que ele envia Timóteo para lá. Qual é a intenção dele, de Paulo, de enviar Timóteo para lá? Então vamos começar aqui a partir dos versículos 1 e 2. Quem pode ler para a gente? 1 e 2. Capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Quem estava em toda essa situação era Paulo, Silas, em Atos, né? E quem estava junto com eles também? Por que Timóteo não aparece em Atos? Interessante, né? Por que Timóteo não aparece em Atos? Depois que ele botou o pé. Não. Quem estava viajando com Paulo, além de Silas, Timóteo também. Era porque era novo, pastor, muito novo. Exatamente. É isso mesmo. Timóteo, ele não tinha ainda tanta expressão como Paulo e Silas no tocante ao reconhecimento da igreja como um líder, como alguém que tinha um grau de importância como um ministro da igreja. Timóteo ainda não tinha isso porque ele era muito novo. É aquela história que eu falei para vocês. Quando a presidente, ou quando um presidente vai para um país, ele vai sozinho?
Não, geralmente vai ele numa comitiva. Muito bem. Nessa comitiva você pode ter ministros, embaixadores, diplomatas, secretários, enfim. Mas nos noticiários diz assim, o presidente chega ao determinado país em sua visita oficial. O presidente fulano ou a presidente fulana de tal. Ponto. Peraí, mas ele está sozinho? Dá a impressão que ele está sozinho. Mas ele tem mais gente. E o resto? Não aparece por quê? Por que eles não falam do resto? Porque são pessoas que não têm a expressão como o presidente tem. Então, são aqueles que são subalternos ou aqueles que ainda não têm um grau de importância no tocante ao conceito ou no tocante a uma figura de renome, uma figura de relevância. E é o caso de Timóteo. Por isso que ele não aparece. Tanto é que é verdade, se você olhar em Atos 17, você vai perceber que eles saem de Tessalônica, passam por Bereia e ficam onde? A partir do versículo 16 de Atos 17, eles estão aonde? Atenas. Ele seria uma figura de um seminarista? Boa! Joia! Maravilha! É isso aí. Pronto, a figura de um seminarista, de um... Exatamente. É isso mesmo, coitado de seminarista. Então, eu também já fui, eu sei o que é. Por isso que eu falei exatamente isso. Então, quer dizer que é o seguinte, ele e Silas, Paulo e Silas, ficam em Atenas e eles mandam Timóteo de volta para Tessalônica. Por quê? Qual a intenção? Por que ele fez isso? Quanto tempo ele ficou lá? 3 semanas. A grande preocupação de Paulo é que nessas 3 semanas ele ainda não havia dado a doutrina suficiente para que os tessalônicos fossem conhecedores com conhecimento relevante de Deus e do plano da salvação. Ele não queria deixar aquela igreja, a intenção de Paulo aqui demonstra que ele não queria deixar aquela igreja sem o devido fundamento, ensino fundamentado e solidificado entre aqueles irmãos. Eu não queria deixar a igreja só com leitinho, né? Eu queria dar comidinha também. Ele estava preocupado porque ele sabia muito bem o que era a região ali onde eles estavam. Ele sabia muito bem que a grande maioria das pessoas daquela igreja era formada do quê? De judeus? O que diz em Atos 17 aqui? Diz o quê? Versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. A grande maioria de membros da igreja tessalônica não era composta de judeus, era composta de gentios, gregos. E então Paulo, ele estava preocupado no tocante a dar a estes crentes conhecimento suficiente para que eles pudessem perseverar naquilo que a cidade tessalônica podia lhes oferecer no tocante às tribulações e perseguições. Tanto é que ele usa exatamente aqui esse termo. Sim, irmãos, capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, versículo 7. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e
diz assim: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandem indagar o estado da vossa fé, temendo, olha só o termo que ele usa aqui, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Está claro aí, gente? Esta é a preocupação de um pastor. Essa é a preocupação de alguém que ama a igreja, para que os crentes não ficassem desamparados no tocante a o conhecimento das Escrituras e das doutrinas da fé. Eu olho para isso, meus irmãos, eu sinto, eu tremo dentro das calças. Pastor, mas no versículo 6, ele fica confortado, depois de receber a notícia da Tessalônica, do intermédio de Timóteo. Né? É o coração de um pastor preocupado com a igreja. Porque se você olhar aqui, dá a impressão de que Paulo, ele pregou o evangelho 3 semanas naquela igreja. Aí deu um problema da perseguição. Ele, Silas e Timóteo foram retirados ali pelos seus irmãos de fé, e eles foram para Bereia. Dá a impressão, se a gente lê Atos ali, que Paulo pregou o evangelho, fez o que tinha que fazer e ó, foi embora. E é interessante que Paulo não volta mais. E é interessante que Paulo então está preocupado. Como é que eles estão lá? Será que está tudo bem com eles? Isso é o coração de um pastor preocupado com um rebanho que Deus o confiou por 3 semanas. Gente, eu olho para essas coisas, eu fico tremendo nas calças. A preocupação desse pastor de não deixar o seu rebanho ali desamparado. Mais ainda, então por isso que ele manda Timóteo. Agora vamos ver o que Timóteo então busca fazer em Tessalônica a pedido de Paulo. Benefício da vossa fé. O que ele quer dizer com confirmar-vos e exortar-vos? Vamos entender um pouquinho essas duas palavras. O que significa confirmar e exortar? Vamos entender mais. Quer ver só? Na mente de Paulo, ele queria que os tessalonicenses, eles tivessem a fé como algo de maior importância. E por que ele faz isso? Por que ele diz isso? Por que ele coloca a fé como algo extremamente importante? Veja lá. Abra sua Bíblia em Judas. Note que Judas, ele coloca da mesma maneira a fé como algo extremamente importante, ao ponto de ele mudar o assunto da sua carta que ele escrever, né? E aí, então, ele diz para que eles tivessem a preocupação em batalhar diligentemente pela sua fé, ou pela fé. Mas por que tanto Paulo quanto Judas e quando os demais apóstolos, eles se preocupam tanto com a fé? Por que Paulo está tão preocupado aqui com a fé dos tessalonicenses? É essa. Por quê? Abra Hebreus 11:6. Vamos entender isso daqui, gente? Olha lá. Vamos entender isso daqui? Por que Paulo está preocupado com a fé dos tessalonicenses? Também porque a fé não tem pessoal. Opa!
Por que você está dizendo isso, Rosi? Também agrada a Deus. Mas por que você está dizendo que a fé mantém a pessoa firme? Por quê? O Evangelho. Ok, mas por quê? Por que a fé mantém a pessoa firme? Estou esperando. Opa! O que é fé, Valdir? Se alguém tiver alguma dúvida, está no versículo 1. A certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Ou seja, e ela vem de quem a fé? Então, a preocupação, olha, preste atenção nisso, gente. A preocupação de Paulo era com a fé dos Tessalonicenses. Mas que tipo de fé? Boa! É isso aí, Gilmar. É Salvador? Isso! É aí que o Gilberto, então, vai ter que perguntar, pastor, que tipo de fé é essa? Tá certo? Que fé é essa? A Bíblia não fala, mas eu entendo exatamente isso. Nós temos nós pregadores, nós, pastores, temos o péssimo costume, herdado não sei de quem, não sei como. O camarada, ele prega o Evangelho de Cristo. Ok. Ele acabou de pregar o Evangelho de Cristo, ele faz o apelo. Quem quer ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Levanta a mão. Aí o cara levanta. Vem aqui na frente. O cara vai. Repita esta oração comigo. Repetiu? Repetiu. Então você está salvo. Aonde que isso está escrito na Bíblia? De onde que a gente pegou isso? Esse é o problema. Que tipo de fé hoje está sendo pregado nas igrejas? Pode falar. Mas baseado no crer no Senhor Jesus será salvo, se a pessoa realmente creu ser, ela creu. Quem deu essa fé foi Deus. A pessoa efetivamente foi salva. Sim. Mas quem vai saber é Deus. Isso. Mas por que eu então tenho que falar para o cidadão repetir uma oração e dizer para ele que ele está salvo? Não existe isso. Eu já vi isso, mas normalmente essa oração é a declaração de fé. Sim. Mas que depois, posteriormente, com a profissão de fé e com o recebimento dos ensinos, as pessoas, elas vão exatamente ter a ciência daquilo que elas estão crendo, falando. Ela não pode falar de uma coisa que ela não sabe. É engraçado, quer ver? Uma vez eu vi isso na escola dominical. Eu não estava evangelizando. Nós estávamos na escola dominical. Nós estávamos falando sobre o verbo da vida. Jesus, capítulo 1 de João. Aí nós estávamos lendo. E o verbo, princípio era o verbo era Deus. O verbo estava com Deus. Tal. E nós lendo. E eu explicando a questão do verbo. Que este verbo era Jesus. E eu explicando a questão do fim, ou do objetivo do verbo. Vir ao mundo para morrer pelos pecados dos homens. Pelo propósito de Deus. Por que verbo? Por que no princípio? Por que criou? Digo, o verbo estava na criação, tudo se fez por meio dele. E assim, e assim, e assim. E nós explicando, uma senhora ali, abrindo a Bíblia, lendo os textos. Nós estávamos em 4 pessoas naquela congregação, 4 pessoas. E ela lendo, teve uma hora que a mulher parou e começou a chorar. Eu olhei para a mulher assim, fiquei assim, intrigado, né? Porque até então nós estávamos em escola dominical, em aula de escola dominical, ninguém estava pregando, ninguém estava fazendo apelo, absolutamente nada. A mulher começou a chorar. Eu era estudante ainda
Eu era seminarista. Nem pastor. E a mulher começou a chorar. E eu olhei para ela e eu fiz assim, o que foi, filha? O que aconteceu? Ela falou assim, me ajuda a ter este verbo da vida na minha vida. Sabe o que aconteceu com aquela mulher? Eu creio que naquele momento aquela mulher foi convertida a Deus. Porque ela sentiu a necessidade daquele verbo na vida dela, porque ela reconheceu ali que ela era uma pecadora e que ela precisava de arrependimento. E sem o arrependimento, ela estaria perdida. Que tipo de fé nós, pregadores, estamos levando as pessoas a terem? Por causa do texto daí que nós estamos estudando em Tessalonicenses. Assim, a fé intelectual. Porque Paulo, ele estava preocupado com a fé genuína salvadora. Era isso que ele estava preocupado. Por isso que ele mandou Timóteo para lá. Timóteo, vai para lá para ver como é que eles estão. Porque ali, a gente sabe muito bem, eu estou fazendo aqui uma metáfora, tá? Uma situação hipotética aqui para ilustrar apenas a aula. Viu, Timóteo? Porque a gente sabe ali que a barra lá é pesada. Como é que será que eles estão lá? Tem aqueles sujeitos lá que tentaram nos matar, tem aqueles sujeitos lá da malandragem que tentaram fazer mal contra nós, que pegaram o Jasão ali, e Deus livrou Jasão. Então, Timóteo, vai lá ver como é que estão eles, porque 3 semanas, muito pouco. Vamos lá ver como é que eles estão. Então, eu e Silas ficamos aqui em Atenas, Timóteo, e eu mando você vai lá, olha, fala com eles, depois me traga notícias, que eu quero saber. Meus irmãos, vamos continuar aqui o assunto que nós estávamos conversando no domingo passado. Veja a preocupação do apóstolo Paulo com a vida dos Tessalonicenses. Como nós vimos, Paulo, Silas e Timóteo ficaram pouco tempo em Tessalônica. Eles ficaram cerca de 3 semanas apenas. E depois disso, por causa do grande tumulto e por causa da grande oposição que aconteceu em Tessalônica contra Paulo, Silas e Timóteo, diz-nos o texto de Atos capítulo 17 que eles tiveram que então serem tirados da cidade de Tessalônica e à noite então eles foram dirigidos para a cidade de Bereia. Mas Paulo ainda, em Atenas, com Silas e Timóteo, ele ainda, mostra-nos aqui a carta, que ele ainda estava muito preocupado com os Tessalonicenses, não só pela situação em que os tessalônicos, os crentes de Tessalônico viviam ali naquela região, pela forte oposição e perseguição de judaizantes e de outros, mas também pelo pouco tempo que Paulo ficou no meio deles. E talvez Paulo dá a entender que ele não tinha ainda dado ainda a plenitude ou dado ainda toda a doutrina cristã. Tanto é que no capítulo 4, Paulo começa então a falar sobre a volta de Cristo. Ao que parece, Paulo está muito preocupado para que os tessalonicenses eles não deixassem de conhecer os fundamentos totais da doutrina cristã. Não só os fundamentos da vinda de Cristo como Salvador, mas também a vinda de Cristo na sua segunda vinda como o juiz, como aquele que vem também resgatar e buscar definitivamente a sua igreja. Então o cenário é mais ou menos assim. E aí, Paulo, começando agora no versículo de número 6, deste capítulo 3, diz assim: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos
como aliás também nós a vós outros. E olha que interessante, Paulo está falando aqui sobre as boas notícias que Timóteo traz de Tessalônica. Ele envia Timóteo, ficando ele e Silas ali em Atenas, e ele então manda Timóteo de volta para Tessalônica, e aí Timóteo, retornando de Tessalônica, traz boas notícias ali a respeito do que está acontecendo, e Paulo então ele fica extremamente feliz e satisfeito. E o que está acontecendo ali em Tessalônica para Paulo ficar satisfeito? Vamos lá. Diz assim, que Timóteo veio para trazer-nos boas notícias da vossa fé. Olha que interessante. Ele fala que Timóteo traz notícias da fé dos Tessalonicenses. E que fé é essa? Que fé é essa? De novo, o testemunho deles, a maneira como eles responderam a este evangelho, a maneira como Deus trabalhou na vida deles, a maneira como as coisas aconteceram, a maneira como Paulo encontra ali os Tessalonicenses, a partir do momento que Timóteo traz notícias deles, notícias satisfatórias, notícias alegres. Então veja que esta igreja, mesmo em dificuldades ambientais, sociais, políticas e talvez até mesmo religiosas, porque nós sabemos que a cidade de Tessalônica era uma cidade cruzamento da rota do Oriente com o Ocidente, e lá uma grande população vivia em Tessalônica, e ali, como o próprio apóstolo Paulo diz no capítulo 1, que eles, antes de conhecer o Evangelho, serviam a outros deuses, a ídolos. Então, Tessalônica era uma cidade que tinha muitos templos pagãos. Então, diante de uma situação tão adversa, política, social, religiosa, nós podemos perceber aqui que Paulo fala é que os tessalônicos, eles viviam intensamente o Evangelho. Mesma coisa, eles tinham diversidades mil. Aí eu conversando com uma pessoa antiga, ele me contando as histórias também, sobre como essas aí que nós estamos falando. Quando chove a gente fala, não vou na igreja. Não sei o que, não vou na igreja. Hoje eu vou ficar em casa. Não sei o que. Então a gente tem tanta comodidade, a gente tem tanta facilidade, e a maior facilidade, a gente tem liberdade de culto. Você pode, em qualquer esquina aqui de São Paulo, né, dentro da liberdade religiosa, falar a respeito da sua fé, conversar a respeito da sua fé, com toda a liberdade. E a gente, tendo tudo isso, com todas essas facilidades, e quando ele contou para mim, eu comecei a dizer para ele, assim, para essa pessoa, eu falei, nossa, como nós somos negligentes, né? Eu comecei a conversar com ele e dizer, puxa, como nós somos negligentes, como nós somos comodistas. E veja que os tessalônicos, eles tinham vários motivos para chegar para Paulo e falar, Paulo, quer saber? É complicado aqui, viu? Está difícil, é melhor a gente parar por aqui. Não! Quando ele manda Timóteo, eles então dão a boa notícia ao Timóteo. Falam, não, e mais ainda, sabendo de que queriam até matar Paulo, os opositores ali do cristianismo, eles estavam com saudade de Paulo. A igreja está sentindo falta de Paulo. A igreja ali, mesmo sabendo que todo o alvoroço que aconteceu foi por causa do Evangelho, poderiam até acusar Paulo, Paulo, você veio para cá,
olha quantos problemas você nos trouxe aqui. Não, eles estavam com saudades de Paulo. Interessante, né? Eram pessoas que buscavam viver intensamente o Evangelho. Veja o versículo de número 7. Ele diz assim: sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Então Paulo estava satisfeito, porque aquelas 3 semanas que ele passou lá em Tessalônica, foi a resposta de Deus que ele teve. E depois que Timóteo, ele manda Timóteo volta, traz notícias boas. E aí ele começa então, e por que esta alegria de Paulo? Na verdade, vou dizer uma coisa para os irmãos, que está na Bíblia. E eu vou mostrar para os irmãos. Na verdade, Paulo não ia para Tessalônica. Na verdade, Paulo não ia para Filipos. E na verdade, Paulo não ia para Atenas. Na verdade, Paulo não ia para Corinto. Na verdade, essa segunda viagem missionária de Paulo não ia passar em nenhuma dessas cidades. Por quê? Abra comigo Atos capítulo 16. Atos 16. E eu peço para um irmão ou uma irmã ler bem alto para nós. Versículo de número 6 até o 10. Quem pode ler para a gente? Atos 16, de 6 a 10. Vamos lá. E aqui Paulo depois ele vai para Filipos, que é a região aqui da Macedônia. A região da Macedônia é exatamente essa região. Filipos, Tessalônica, Atenas e a Acaia, que é a região sul. Exatamente, a Macedônia, que é a Grécia. Fica acima da Grécia. Isso, tá aí, pronto. Na verdade, Paulo, na segunda viagem missionária, ele não queria ir para o sudeste ou sudoeste. Paulo, na verdade, é o seguinte, ele sai de Antioquia, aí ele tenta seguir para a Europa via noroeste. Então ele está saindo aqui da Antioquia e ele tenta seguir para a Europa por esta região aqui, que é chamada de Bitínia. Está tentando chegar lá, na Europa. A intenção de Paulo não era passar ali de baixo. A intenção de Paulo era atravessar essa região chamada Ásia, que hoje é conhecida como Turquia. Ele vai passar por ali e vai chegar na Europa. Mas aí o que acontece? O que diz a Bíblia aí? O Espírito Santo de Deus falou para ele: não. Você não vai para lá. E aí o que acontece? Ele tem uma visão em Troade, e aí o que ele faz? Ele contorna essa região, que ele chama de Mísia, e aí ele vai para onde? Para a Macedônia. Então, em vez de ir para cá, ele vem para cá. Em vez de ir para cima, ele vai para baixo. Exatamente para onde o Espírito Santo manda ele ir. E o que acontece ali? Aí ele tem a igreja dos Filipenses, tem a igreja de Tessalônica e tem a igreja de Corinto. São essas igrejas que Paulo vai instalando, e note que em Tessalônica, não só em Filipos, mas em Tessalônica, diz lá o texto de Atos 17 que muitos gregos piedosos, uma multidão, gregos piedosos, creram no Evangelho. Porque Deus já havia ali estabelecido que naquele lugar
haveriam muitos que creriam. Foi Deus que estabeleceu que haveriam de crer. Quer ver só? Abra sua Bíblia em Atos 13. e 48. Então, na verdade, nós podemos perceber que a igreja de Tessalônica, ela responde fielmente ao Evangelho, sabe por quê? Porque aqueles homens foram destinados a crer no Evangelho. E é por isso que Paulo está alegre. Paulo, o texto não me diz aí, o texto não me fala aí. Eu estou olhando para o contexto, eu estou olhando para alguns textos remotos que nós estamos estudando, e eu fico imaginando a alegria de Paulo. Eu acho que Paulo deve ter lembrado daquela visão que Deus concedeu a ele, daquele macedônio, e Paulo deve ter dito assim: olha como Deus trabalha na sua soberana vontade. Por isso que Paulo está alegre. Por isso que Paulo está feliz. E por isso que em muitas tribulações, esses tessalônicos continuavam fiéis ao Evangelho. Sabe por quê? Porque eles foram destinados à vida eterna. E aí, é uma coisa que a gente tem que parar para começar a pensar. Porque às vezes a gente é um pouquinho chorão. Não estou dizendo que é errado chorar, hein? É um pouquinho chorão. Porque às vezes na mínima dificuldade, às vezes nós choramos. Mínima dificuldade. E nós nos esquecemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós esquecemos que Deus está no controle da situação. Nós esquecemos que Deus nos chamou, né, para não vivermos na expectativa do mundo presente, mas na expectativa da vinda do Senhor Jesus, da sua segunda vinda. Então, esses tessalônicos, eles são crentes que estão mostrando claramente que eles foram destinados para a vida eterna. Era um crente de verdade. Era um crente de bater no peito e dizer: deixa comigo, eu vou para frente. Eu não tenho nada a temer, porque o Senhor está comigo. E o Senhor me chamou para viver para a glória dele. Não foi para viver segundo a minha vontade e o meu querer. Olha que interessante. E eu fico às vezes olhando para isso e vendo que o Espírito Santo de Deus inspirou homens como Paulo a escrever essas coisas para nos chamar a atenção, mas ao mesmo tempo para nos motivar a viver uma vida para a glória de Deus, independentemente das circunstâncias. E ele diz aqui, e ele diz aqui, né? Se é que estáis firmados no Senhor, versículo 8. Se és que estás firmado no Senhor. Mais ainda, vamos lá. Quem pode ler o versículo 9 e 10 para a gente, por favor? Do capítulo, da primeira carta dos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 9 e 10. Paulo está fazendo uma pergunta aqui, né? Pois, que ações de graça podemos tributar a Deus por tudo isso? Paulo está fazendo uma pergunta, mas uma pergunta assim: olha, o que mais nós podemos ter de Deus? O que mais nós podemos ouvir? O que mais nós podemos saber? E ele diz aqui que ele agradece a Deus com ações de graças. Agora veja o versículo 10. Mesmo tendo boas notícias, mostra claramente que ele ainda estava orando dia e noite pelos Tessalonicenses. E o que significa orando dia e noite? Abra sua Bíblia em Efésios 3:20.
Paulo, ele continuava orando a Deus e ele trabalhava com a intercessão, ele tinha essa prática intercessória, tendo isso em mente, sabendo que aquele a quem ele pedia era poderoso para fazer muito mais, ou infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Agora faz o seguinte, volta um pouquinho. Paulo ia para Tessalônica. Paulo, na sua segunda viagem missionária, estava indo para outro lado. Paulo era uma pessoa de oração, um homem de oração, um crente de oração. Ele ia para o outro lado. Paulo talvez estivesse orando a Deus, pedindo para que Deus abençoasse essa sua viagem missionária. Mas a expectativa de Paulo não era passar nesse lugar. O plano de Paulo era passar em outro lugar, alcançar um outro lugar. Então veja que este texto de Efésios mostra que nós, em oração, Deus ele trabalha na sua soberania. Ele responde às orações, mas ele responde dentro da sua soberania. E ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou pedimos. Paulo mostra que os tessalonicenses são fruto da oração, mas que Deus abençoou os tessalonicenses, deu a esses tessalonicenses a oportunidade de ouvir e crer no Evangelho. E Paulo vê isso com grande alegria, porque Paulo está olhando para a soberania de Deus em todos os aspectos e circunstâncias. E ele diz aqui, orando dia e noite com o máximo de empenho para ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ou seja, que Paulo está preocupado com os tessalonicenses, mas mesmo assim, esta oração de Paulo reconhece que Deus está no controle de todas as coisas. O versículo 21, 3 de Efésios fala, né? A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. A ele perdeu. Agora chama-nos a atenção uma coisa. Paulo está orando em favor dos tessalonicenses. É engraçado que a gente só ora em favor de alguém que está precisando. Não é verdade? Comumente, na maioria dos casos, a gente só ora para as pessoas que estão precisando. Ah, fulano está doente, vamos orar por ele. Fulano está com um problema problema em casa, vamos orar por ele. Fulano está, vamos orar por ele. Geralmente a gente ora para as pessoas que estão precisando. E conosco é a mesma coisa. A gente ora nos momentos também extremamente difíceis, quando nós estamos precisando. Agora, não que isso seja prejudicial, ao contrário, isso é essencial. Mas é uma pergunta que nós vamos fazer. Compare quantas vezes nós oramos por aquilo que estamos precisando e compare quantas vezes, com a quantidade de vezes que nós oramos quando estamos alegres. Quando temos motivos para agradecer. Quando as coisas estão indo bem. Faça essa comparação numérica. Ou seja, ele está orando, não só preocupado com os tessalonicenses, mas ele está dando graças a Deus pela vida deles. Alegre. Das boas notícias que ele recebe de Timóteo, ele e Silas. Eles podiam dizer assim, não, a coisa está indo bem lá em Tessalônica. Vamos orar a Deus para Deus abrir novos campos para a gente plantar novas igrejas aí. Está errado? Não, nada disso. Eu não estou dizendo que uma coisa, ela anula a outra, não é nada disso. Mas quantas vezes nós temos orado, gratos a Deus, no número de vezes que nós oramos a Deus as nossas necessidades? Essa é a questão.
Então nós vemos aí que Paulo nos ensina, aqui pela esta carta, que ele orava independentemente das condições. Ele não tinha esta preocupação somente de orar nas alegrias ou nas tristezas, mas ele era um homem que cultivava o ministério ou cultivava a atividade da oração. E eu vejo com pesar, às vezes, meus irmãos, que a igreja contemporânea, ela tem abdicado muitas vezes do ministério da oração. A igreja tem deixado de orar. A igreja tem deixado de lado a oração. A igreja tem feito coisas, muitas vezes, por vontade própria, por impulso, esquecendo de colocar isto embaixo de oração, debaixo, submisso à aprovação de Deus em oração. E isso acontece não somente na igreja, mas nos nossos lares também. Quantas vezes nós temos abdicado do tempo de oração nos nossos lares, nas nossas casas? E às vezes nós passamos por algumas tribulações, algumas tentações, alguns desconfortos, algumas dificuldades, e a primeiro momento nossa atitude às vezes é de desespero, é de incerteza, de uma série de outros sentimentos, justamente por quê? Porque a nossa disposição em estar debaixo da vontade de Deus, ela é manifesta contrária por falta do quê? Por falta das orações, do nosso tempo dedicado em oração. E nós temos esquecido disso. E a Bíblia fala, ou melhor, o apóstolo Paulo fala aqui, que ele estava dando ações de graça a Deus e orando, não só com alegria, mas também preocupado com a vida dos Tessalonicenses. E às vezes eu fico olhando aqui e vejo que nós precisamos termos essa preocupação também no ministério de oração. Nós precisamos começar a nos dedicar mais no tempo de oração. Lá em casa, aqui na igreja. Começarmos a viver uma vida de oração diante de Deus. E a oração mostra que nós estamos buscando estarmos submissos debaixo da vontade de Deus, buscando respostas de Deus, buscando estarmos em intimidade com Deus ali, para sabermos se nós vamos fazer aquilo de uma forma ou de outra, mas sabendo que tudo que nós devemos fazer deve ser feito para a glória de Deus. Esse texto nos faz pensar aqui neste ponto, a nossa vida de oração. Vamos lá. A partir do versículo 11 até o versículo 13. Ele está dizendo, olha, eu tenho vontade de ver vocês, mas o nosso Deus e Pai é que vai nos dirigir até vocês. Por que Paulo está falando isso? Paulo poderia sair e falar assim, bem, vamos fazer uma visita aos Tessalonicenses. Vamos lá agora. Por que Paulo está dizendo assim, ó? Que Deus, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos até vós. Por que isso? Porque ele era totalmente dependente de Deus. Sim. Ele queria voltar a Tessalônica. Então, ele queria. Mas, Ele precisava que Deus desse o sinal para ele. por que Deus devia dar o sinal para ele? Porque ele podia fazer a vontade dele, fazer a vontade de Deus. Como é que é? Ele foi perseguido lá, quase perdendo. Ele queria ir para lá. Só que ele sabia que se ele chegasse lá, o que poderia acontecer com ele? Então eu poderia dizer que Paulo era um covarde? Por quê? Então vamos lá, vamos concluir isso daqui. Vamos lá.
Vamos lá. Salmo 37, de 1 a 5. De 1 a 5. O nosso irmão, o seu Antônio e o Eliseu, eles falaram, completando aquilo que a nossa irmã Marcela disse. Vamos lá, unindo as três posições, presta atenção, as três opiniões. Ele queria ir para Tessalônica, só que ele sabia que se ele fosse lá, ele poderia ser capturado e morto. Poderia. E ele, o que diz no versículo anterior, no 10? Que ele está orando dia e... Muito bem. No versículo 11 ele diz o quê? O que ele diz no versículo 11? Que o Senhor nos faça crescer e aumentar o amor. Não, versículo 11. Versículo 11. É Deus que vai dirigir para mim. Isso! Olha, se eu tiver que ir para lá, Deus vai trabalhar na minha vida, de eu ir para lá. E se eu tiver que morrer lá, eu vou morrer. Isso! Isso mesmo! Você já pensou na possibilidade de morrer? Já? Mas não morrer de velhice. Morrer de morte matada? Ou morte morrida? É morte morrida ou morte matada? Morte morrida é melhor. Não é de morte matada. Você já pensou na morte? Você já pensou você já pensou na morte? Ah, mas eu vou morrer quando eu estiver bem velhinho. Aqueles que estão jovens. Vou morrer bem velhinho. E os que estão já numa idade da experiência, vão pensar assim, eu quero morrer, mas eu vou morrer quando eu tiver mais experiente ainda. Meu sogro tinha um ditado muito interessante, ele dizia assim, se morte é descanso, eu prefiro viver cansado. Ele brincava. Isso é uma brincadeira. É assim, né? É brincadeira. Se morte é descanso, eu prefiro viver cansado. Olha lá. Mas, gente, Paulo não pensava assim, não. Paulo não pensava assim. É claro que Paulo, ele não fazia loucuras por si mesmo. Mas se você olhar esse Salmo 37, você vai ver que tem gente que pega esse versículo 5 e diz assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Olha que beleza. Mas e os outros 4 versículos? Davi está falando aqui que ele está sendo perseguido. E ele está na iminência de Saul, está no calcanhar dele. Queria matar ele. Esse sentido de entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, é no sentido seguinte, olha, eu posso até seguir para a morte. E o Senhor vai satisfazer o desejo do meu coração. Davi está dizendo, o desejo do coração de Davi era estar com Deus dele. Não é os desejos particulares dele. Davi está falando de malfeitores aí. A expectativa de morte. É que, infelizmente, eu vou ser claro com os irmãos. Infelizmente, às vezes, para a igreja, essa liberdade religiosa que nós temos no nosso país nos dá ou nos causa indolência com o Evangelho. Eu não sei se os irmãos estão sabendo do caso de uma menina na Malásia. Ficaram sabendo? Agora, essa semana? Malásia? É a menina chamada Malala. Que ela foi presa, né? E ela está para morrer. E
E por que ela está para morrer, Valdir? Porque ela pregou o Evangelho de Cristo. Está para morrer. Aquele pastor Youssef, que depois de tantas e tantas ali no Irã, estava para morrer. Por causa que... E quantas vezes determinaram que ele negasse a Cristo, ele falou: se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Não é do meu Salvador, não. É que nós não temos essa ideia porque nós vivemos num país que a liberdade religiosa nos dá o conforto de falarmos para Cristo para qualquer pessoa. E o duro, que nós muitas vezes, não tendo esse conforto, a gente não fala, né? Mas veja, o que Paulo está falando aí é exatamente isso. Agora, Se eu tiver que ir, Deus é que vai dirigir o meu caminho. Mesmo Paulo sabendo dos grandes perigos que ele corria lá em Tessalônica. E aí? agora tudo bem. Mas no começo não foi assim, não. Ah, o senhor está dizendo aqui no Brasil? Não. Ah, sim. Agora tem. Agora está fácil. Por fim, versículo 3 que nós estamos terminando. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. O que Paulo está dizendo aqui? Ele quer ir lá. Sabe para quê? Ele queria ir lá. Sabe para quê? Para completar aquilo que ele acha que deixou de fazer, porque ele ficou só 3 semanas lá. Veja o que ele diz: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa. Ele queria voltar para lá, exatamente para, segundo ele, está dizendo aqui, terminar aquilo que ele acha que não conseguiu terminar, porque só ficou 3 semanas lá. E às vezes, meus irmãos, nós achamos que estamos fazendo muito para Deus, né? Às vezes eu escuto assim, sabe, estou meio cansado. Ontem eu ouvi isso. Eu não quero cargo não, porque eu estou cansado. Eu não quero mais compromisso, porque eu estou cansado. As pessoas têm direito, gente. E eu não tiro o direito. E não devo fazer isso, porque isso é antibíblico. Mas uma coisa interessante, Paulo, ele estava querendo até mesmo, se fosse o caso, e como aconteceu depois, mais para frente, pagar com a sua própria vida pela causa do Evangelho. Fazer para a glória de Deus. Trabalhar para a glória de Deus. Pregar o Evangelho. E às vezes nós temos todas as condições, e às vezes nós nos esquecemos, ou melhor, nós negligenciamos esse trabalho. A partir da semana que vem nós vamos falar, aqui no capítulo 4, Paulo já começa a falar então, preocupado com isso, em passar aos Tessalonicenses aquilo que eles precisam saber sobre os últimos tempos. Então nós vamos tentar trazer para os irmãos um estudo sobre a escatologia paulina. Como que Paulo via os últimos tempos? Como é que ele trabalha com essa questão da escatologia? Tá bom? Não conversa, Gima, não conversa. Gima está falando aqui milenista, pós-milenista. A gente vai ver como é que Paulo enxergava a escatologia, a volta de Cristo. Ok?